Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Deus tem uma palavra para você hoje. Você pode dizer amém por isso? Quantos querem ouvir Deus falar neste lugar? Glória a Deus. Mateus, capítulo 14. Aleluia. Quem está com frio, diga amém. Vai esquentar em nome de Jesus. O culto é pentecostal. E eu vou dizer para vocês, porque eu não tenho medo de errar. É o culto mais pentecostal dessa cidade. Tem para onde correr. Pastor, mas o nome do culto é submerso. Mas é aí que o milagre é maior, porque é fogo debaixo d'água. Ô glória. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Então coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Senhor, obrigado por esse ambiente. Obrigado pela tua presença, porque se o Senhor não estivesse aqui, seria inútil nos reunir nesse lugar. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Rendemos graças ao Senhor, porque tu és bom e perfeito. Eu quero te pedir nesta hora, abra a nossa mente e o nosso coração. Fale conosco aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque aquilo que o Senhor quer falar vai trazer vida e vida em abundância. Por isso, nessa hora, nos desprende de tudo aquilo que nos distrai, de tudo aquilo que rouba a nossa atenção, seja conversas ou redes sociais, que nós possamos agora focar no Senhor, na sua palavra, atentar para a tua voz. Visita também as pessoas que estão nos assistindo através da transmissão desse culto. Que a bênção do Senhor esteja aonde esta pessoa estiver. Que o milagre do Senhor também alcance essas pessoas. E que em nome de Jesus seja noite de milagres, de restauração, de curas, mas acima de tudo, uma noite de encontro com o Senhor.
nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mateus escreve o seu evangelho para os judeus. E os judeus esperavam um Messias que fosse reinar sobre Israel. Por isso que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele quer mostrar Jesus como o rei que os judeus tanto aguardaram. Paulo vai dizer que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no versículo posterior, o texto diz que Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Então aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, se refere a Cristo Jesus, que era apenas uma promessa no Antigo Testamento. E esses olhos que não viram, ouvidos que não ouviram e os corações que não conheceram, são as pessoas que ouviram que viria o Messias, mas não chegaram a contemplá-lo e nem conhecê-lo. Quando Paulo afirma que Deus já nos revelou, Paulo está falando do seu tempo, porque pelo Espírito Santo Jesus foi revelado a toda criatura, e aquilo que era sombra no Antigo Testamento, agora é uma realidade no Novo Testamento. Então os judeus esperavam um Messias, para que esse Messias, que era uma sombra no Antigo Testamento, fosse uma realidade de um reino terreno. O Messias para os judeus era aquele que tiraria Israel do domínio de Roma e restauraria a política de Israel. Mas diferente disso, Jesus não veio para estabelecer um reino terreno. E é por isso que Mateus mostra Jesus como rei, mas não é qualquer rei, não é um rei comum, não é um rei de um trono terreno, é um rei que é chamado de rei de todos os reis, é aquele que está acima de todos os reis, que é mais poderoso que todos os reis, que tem maior influência que todos os reis, e que veio para estabelecer um reinado que não é terreno, mas é eterno. Por isso que Mateus, ele mostra Jesus deste ângulo, desta ótica. E nesse texto que nós lemos aqui, no capítulo 14, Jesus, no primeiro versículo, no verso 22, ele insistiu com os seus discípulos para entrarem no barco e sair daquele lugar. Por que Jesus fez isso? Porque aquele povo que estava vendo Jesus pregar, ensinar, curar, queria fazer com que Jesus fosse aclamado rei, um rei terreno. Eles estavam fazendo uma coisa que era certa, mas com a motivação errada, porque a motivação deles era que Jesus fosse um rei terreno. Mas Jesus transcende o que é terreno, e o seu governo, o seu reinado é eterno, é celestial. Então Jesus não estava a fim de ser coroado rei terreno. E é por isso que ele insistiu com seus discípulos para entrar no barco. A palavra insistiu significa que ele obrigou, que ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Por quê? Porque Jesus não queria que os seus discípulos fossem contaminados com a mesma ideia que a multidão. É por isso que às vezes Jesus nos tira do meio de rol de amigos, porque Ele não quer que nos contaminemos com os pensamentos errados dessas pessoas. E aqui você precisa entender, não é que você está sendo isolado, é que Jesus está preservando a palavra dele dentro de você. Jesus está preservando a semente do Evangelho dentro de você, e Ele não quer que isso se perca de forma nenhuma. É por isso que às vezes amigos se afastam, pessoas se vão, e Jesus manda esses discípulos entrar no barco e esperar Ele do outro lado. Os discípulos entram dentro desse barco e, obediente à voz de Jesus, vão para um outro lado esperar Jesus.
que despede as multidões e sobe para o monte a fim de orar. Diga comigo, orar. Está fraco, diga orar. É um princípio cristão. Se Jesus não abriu mão de oração, eu e você também não podemos nos dar ao luxo de abrir mão de momentos de orar a Deus. Jesus vai ao monte orar. Ele sobe ao monte e começa a clamar a Deus, enquanto os discípulos estão no barco. O texto não diz que estava ventando ou que estava uma tempestade, mas o texto diz que o barco em que os discípulos estavam começou a se afastar da terra, porque o vento dava com ímpeto contra o barco e levando eles para o meio do lago. Jesus estava no monte orando, mas do monte Jesus olhava para o barco, e do monte Jesus orava pelos discípulos. É interessante que os discípulos obedeceram à voz de Jesus e entraram numa tempestade. Diferente daquela tempestade em que Jesus chega do lado de Genezaré, porque naquele momento Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus já tinha dado uma demonstração do seu poder. E o que acontece é que agora, nesse momento, Jesus não está no barco, mas Jesus está olhando os discípulos no barco. Está orando pelos discípulos no barco. E a primeira coisa que eu quero enfatizar na sua vida nessa hora é que nós não estamos isentos das tempestades da vida. Fato. E vai ter momentos que você vai pensar que você está sozinho no barco lutando contra as ondas. Vai ter momento em que você vai pensar que a sua luta ela é individual, exclusiva, só com você. Mas eu quero dizer para você, baseado naquilo que Deus coloca no meu coração, para ministrar no seu coração, é que você nunca fugiu dos olhos de Jesus. Você pode estar vivendo um momento terrível na sua vida, porém, Ele ainda trabalha por você. Ele ainda enxerga você. Ele ainda contempla a sua vida. Ele ainda intercede por você. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Tem alguém que advoga a tua causa, tem alguém que assiste você, e não é um rei terreno, não é teu vizinho, não é as pessoas que te cercam, não é teu ciclo social, é Jesus de Nazaré, que está com os olhos sobre você, intercedendo por você e torcendo para que você não fique abalado. Você pode dar glória a Deus? Jesus está no monte orando. Os discípulos no barco em meio ao vento, remando contra o vento. O texto de Marcos diz que eles remavam fortemente contra o vento, mas eles não conseguiam chegar à margem. De repente, alto da madrugada, o texto não diz, mas possivelmente poderia ser 2 da manhã, 3 da manhã, meia-noite, Jesus aparece. Jesus chega na margem do rio, do lago. E quando Jesus chega, os discípulos estão tão preocupados com a ventania, com o vendaval, com o barco que se afastou, que eles não reconhecem o Mestre.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até não ter reconhecido, mas Jesus já chegou nesse lugar. Você pode até ter ficado aí distraído no culto e pensou que estava remando sem ninguém estar te vendo. Pois eu vou te falar, e você não vai perder a oportunidade de dar aquele glória e levantar a mãozinha para o céu, porque Jesus já chegou aqui. O mestre já está na casa. Ele já chegou, e eu vou dizer, ele não chega atrasado, ele não chega antes da hora, ele não chega quando tudo está perdido, não! Ele chega exatamente na hora que ele precisa agir na sua vida. E vou dizer, ele já chegou para agir na sua vida nessa noite. Se você crê, levante a mão e adora o Senhor. Não está fraco, vem, adora Jesus, vai, com mais força, ele chegou na casa. Olha! Aleluia! Aleluia! Jesus já chegou. Diga para o teu mal aí, ei, Jesus já chegou. Diga para a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito, Jesus já chegou aqui. Coloca a mão no seu coração, lembra de uma adversidade que você está vivendo e diz, ei, adversidade, Jesus já chegou para resolver. Jesus chegou! Os discípulos não reconheceram o mestre, porque infelizmente estavam mais preocupados com o que estava acontecendo do que com o milagre que já despontava na praia. O mar revolto, tempestade, vento. Aí Jesus, gente, é incrível. Eu fico imaginando a cena. As ondas, o mar com aquelas ondas. Quem já foi na praia aí da glória? Quem não foi, recebe porque você vai. E quem não foi, vai porque a onda também vai te derrubar. Como derrubou eu e essa pessoa que foi. Vocês veem eu e minha mãe na praia, vocês morrem de rir. Que a gente vai andando, onde as ondas são mais altas. E aí a minha mãe, ela não tem muita força física, né? Aí ela cai e me leva junto. E aí a gente rala o joelho na areia, bebe água salgada, e aquele glória, né? Aquele aleluia. Quando a gente foi a primeira vez, foi desse jeito. Imagina, povo goiano conhecendo a praia. Todo mundo sabe, irmão. Todo mundo que está lá sabe que a gente é novato na praia. Todo mundo conhece. É incrível, porque eu imagino que naquele momento as ondas também eram grandes. Estava empurrando o barco, era tempestade. Só que o que acontece? O Criador sabe dominar a criação. Então Jesus anda, a gente tem a ideia de que Jesus andou sobre o mar, como se o mar fosse uma água bem tranquila. Não, Jesus andou com o mar revolto. Você já parou para imaginar nisso? As ondas poderiam bater em Jesus e nada acontecia. Ele estava andando sobre as águas, porque Ele, o Criador, tem autoridade sobre a criação. O Criador tem autoridade sobre a tempestade. O Criador tem autoridade sobre a onda. Ei, Jesus já está dizendo que Ele tem autoridade sobre a onda que está batendo no teu barco. Ele tem autoridade sobre o vento que está soprando contra você. Ele tem autoridade e Ele já chegou neste lugar. Ele tem autoridade. Você crê, vem na adoração, vem. Você crê, vem no glória. Você crê, vem na aleluia, porque eu sei que hoje aquele que tem autoridade vai ordenar, e aquilo que foi criado por Ele vai ter que obedecer. Oh glória! Meu Deus,
Como o povo não estava acostumado, eles pensaram o quê? É um fantasma. Segura essa aí que eu vou profetizar para você. Você não vai acreditar no que Deus vai fazer na sua vida. Pega essa, vai, leva para casa. Você não vai acreditar no tamanho do milagre na sua vida. Os discípulos ficaram tão doidos que eles pensaram ser um fantasma. Mas Jesus diz: não tenham medo. Não tenham o quê? Por quê? Porque no meio da tempestade a gente tem medo. E isso é algo natural do ser humano. Porém, o medo gera incredulidade, incerteza e dúvida. Jesus já tinha liberado uma palavra sobre eles: não tenham medo. Sou eu, ou no hebraico, eu sou, que é a ideia do grande Deus. Jesus estava dizendo para eles: não tenham medo, eu sou. E só essa frase, eu sou, já deveria soar nos ouvidos dele, que era Jesus falando com eles. Aí Pedro entra na história. E Pedro é o cara que tem coragem e ousadia. Sabe o que falta para nós? Para a gente também andar sobre as águas? Coragem, ousadia e fé. Tem muita gente que critica Pedro, mas eu acho esse cara muito fantástico. Por quê? Porque ele faz o que ninguém faz. Embora talvez ele é tempestuoso, tem um ímpeto, ele faz o que todo mundo no barco não fez. Enquanto todo mundo ficou no barco sentado, Pedro se levantou e disse: eu quero ir até o Senhor. Se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Em outras palavras, a tempestade era o caminho de Jesus para chegar nos discípulos. Está entendendo por que Deus permite tempestades sobre mim e sobre você? É para Ele vir até nós. É para Ele chegar até nós. É para Ele encontrar a nossa vida em meio às dificuldades e limitações que nós temos. E as tempestades são para nos fazer crescer. Pedro diz: se é o Senhor, permita que eu vá te encontrar. Olha só o que o texto diz: se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus diz: vem. Em outras palavras, Pedro está dizendo: permita-me viver esse sobrenatural que o Senhor está vivendo. Jesus disse: vem. Permita-me viver esse milagre. Jesus está dizendo: vem. Permita-me viver essa libertação de sonhos, de pesadelos. Jesus está dizendo: vem. Permita-me viver livre das drogas. Jesus está dizendo: vem. Permita-me viver livre dessa enfermidade. Jesus está dizendo: vem. 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 Sai do lugar que é confortável para você. Vem encontrar-se com Jesus. Vem. Vem. Jesus está dizendo: vem. Pedro sai do barco. E ele começa a viver o milagre na vida dele. O sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que difere eu e você de Pedro? Talvez a barba, as vestes e a profissão. Porque a gente é igual. Tiago disse no capítulo 5 que nós éramos igual a Elias, sujeito às mesmas coisas. Deus está te chamando agora. Vem. Só vai para casa sem andar sobre as águas, se quiser. Mas se quiser viver o sobrenatural, Jesus está dando a chance. Vem.
Aleluia. Só que o que acontece quando Pedro começa a andar sobre as águas? O medo que estava no barco volta dentro dele, porque ele duvida no meio do processo. A palavra duvidar aqui no grego significa ter incerteza em qual caminho deve se andar ou deve se escolher quando se tem dois. Incerteza, dúvida. Note que não é porque Pedro saiu do barco que ele começou a afundar, não, ele estava vivendo a experiência. A questão é que o texto diz que quando reparou no vento, Pedro começou a afundar quando ele começou a reparar o vento. O princípio de todo naufrágio é tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos no vento. O princípio de todo afundar é esquecer-se da palavra vem e lembrar-se que tudo é impossível. Vem o medo e Pedro começa a afundar. E isso é o triste da história. Porque talvez você chegou aqui, talvez você começou a viver o extraordinário de Deus e de repente você começou a duvidar e começou a afundar. E aí você não consegue mais voltar ao que você vivia. Deus está falando aqui. E não apenas o medo tomou conta do seu coração, mas também a frustração, a tristeza, a apatia tomou conta do seu coração. E você está abatido, sua alma está abatida, porque aquele que um dia viveu o milagre não consegue mais viver. Aquele que um dia teve um ministério, hoje não consegue mais ter. Aquele que um dia recebeu o chamado, hoje já não consegue mais ver o chamado. E aí, Deus diz: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus. Olha Deus falando para você, porque bem cedo Jesus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quem pode esperar por Jesus? Quem pode crer que Ele virá? Quem pode acreditar que Ele já chegou? Ó alma, porque está batida, ó espírito, porque está entristecido, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu socorro,
Ele é a minha força, Ele é a minha rocha, a minha cidadela, o meu muro alto, a minha torre forte, o Deus em quem confio. Ele virá e não tardará. Orabashurianda labashai. Aleluia. Pedro clama. Pedro clama, desesperado: Senhor, ajuda-me. A Bíblia não diz que Jesus ficou olhando. A Bíblia não diz que Jesus esperou 2 segundos. A Bíblia não diz que Jesus deixou Pedro afundar para depois tirar ele debaixo d'água. Não. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que move o céu não é teu lamento. O que move o céu, vou dizer de novo, o que move o céu não é tua murmuração. O que move o céu não é o teu lamento. O que move o céu não são as tuas questões, os teus questionamentos. O que move o céu é quando você ora. E quando você ora, a Bíblia diz que imediatamente Ele vai estender a mão para você. Ore, clame, suplique. Ele é socorro bem presente na angústia. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Você crê nisso agora? Não, você perdeu a oportunidade de dar amém. Eu só ouvi um amém. Você está ligado aí? Você crê que Jesus pode estender a mão imediatamente para você agora? Um pedido: Jesus, ajuda-me, foi suficiente para Jesus fazer sim. E sabe por que eu creio que Jesus vai estender a mão para você? Porque você já orou de joelhos 5 minutos. Porque você já levantou a mão adorando o Senhor e talvez já disse para o Senhor: Senhor, ajuda-me, eu preciso do Senhor. A mão dele já está assim para você, ó. Ele estendeu a mão e está estendendo ela para você nessa noite. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus. Quando Ele estendeu faz um ato profético. Segura na mão de Jesus aí, vai. Sinta Ele segurando na sua mão aí, aonde você estiver. Ei, você que está nos assistindo aí, sinta Jesus segurando na tua mão. Você que está olhando esse vídeo, sinta Jesus segurando a sua mão agora. Arabachuriando alabachai. Ele estendeu a mão, tirou Pedro, impediu Pedro de afundar. Mas disse para Pedro algo que Pedro precisava aprender. Você duvidou. Homem de pequena fé. Só que o texto não termina aqui. Os dois entram no barco. Pedro aprende a lição. Mas quando você vê no verso de número 32, há um outro milagre que acontece. Quando Jesus entrou dentro do barco, o vento cessou. Você tem que entender que algumas coisas na vida têm início, meio e fim. E tem propósito. O que o Espírito Santo quer ministrar agora ao meu e ao seu coração é despertar em nós uma sensibilidade espiritual, para a gente entender
que se tem vento soprando contra, é porque algo Jesus quer nos ensinar. Se tem alguma coisa dificultando a nossa vida, algo Jesus quer nos ensinar. E o que acontece é que Pedro foi impedido de afundar, e quando eles entraram no barco, o vento parou. Querido, tem muita coisa que quer impedir o extraordinário de Deus na sua vida. Aqui no texto se chama vento, e talvez na sua vida se chama qualquer outra coisa. Talvez na sua vida chama-se tristeza. Talvez na sua vida chama-se complexo de inferioridade. Talvez na sua vida se chama frustração. Talvez na sua vida se chama más amizades. Talvez na sua vida se chama namoro que não é de Deus. Talvez na sua vida se chama um negócio que não é de Deus. Talvez na sua vida chama um caminho que não é de Deus. Mas antes do mar te submergir, tem a mão estendida para te trazer à tona. Você crê nisso? O mar não vai te tragar, olha só. O mar não vai te engolir, a onda não vai te afundar, porque maior é a mão de Jesus que vai te trazer à tona do que a água do mar para te levar para baixo. Ei, a mão do Senhor está estendida para você e ela vai te trazer de volta. Oh, aleluia! Se o mar me submergir, a tua me traz à tona pra... Vamos ficar em pé? E me faz andar tu és canção e o meu. Se o mar, canta de novo. Se o mar a tua me traz e me faz andar sobre. Tu és, diga bem forte. És o meu dono, minha. Se o mar cante,